Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos entender e explicar o que tem nesse ataque do Trump ao Brasil com tarifaços, se isso é um método, se isso já aconteceu nos outros países e quais são as consequências. Roda a vinheta. Então a gente vai primeiro se perguntar, quando você ouve falar em liberdade, democracia, direitos humanos, parece um bom discurso, não é? Ninguém vai contra isso. Mas e se essas palavras forem apenas uma embalagem? Hoje vamos abrir essa embalagem, essa caixa, e vamos entender por trás desse discurso o que realmente tem na política internacional dos Estados Unidos com os outros países. A política externa, ela é, especialmente dos Estados Unidos, é uma grande parte determinada pelos interesses econômicos. Afinal de contas, você não vai interferir em outro país se você não tem nada a ganhar com aquilo. Você não vai desperdiçar os recursos do seu país para ajudar um outro país só porque é bonzinho. Isso não existe na política internacional, porque senão ele colocava o dinheiro dentro do país dele e deixava o país dele mais forte. E tirar dinheiro do seu próprio país, qualquer país para tirar dinheiro do seu próprio país, ele tem que ganhar com aquilo. Porque senão não tem porquê, porque não existe uma política, um governante global. Você investe no seu país para o seu país melhorar. Se você vai tirar recursos para colocar em outro país, é para o seu país ganhar alguma coisa com aquilo. E não é aplausos, é dinheiro. Você investe dinheiro para ganhar dinheiro. Então a gente tem alguns casos que os Estados Unidos interferiu claramente na política de outro país por bondade. Não, nunca é por bondade. Então a gente vai começar com o caso do Irã. O presidente, na primeira eleição do presidente do Irã, na primeira eleição em 1953, o presidente foi eleito e os Estados Unidos interviu logo depois da eleição. Mas por quê? Porque lá existia grandes empresas americanas que extraíam petróleo e o presidente eleito em 53 no Irã resolveu que o óleo ia ser do país, não ia ser mais das empresas americanas ou das empresas que extraíam. Tudo bem, isso é uma política hoje considerada muito errada, mas naquela época o mundo vivia uma grande onda de nacionalismo. Com isso, as empresas americanas iam deixar de extrair petróleo e ia virar tudo do Estado. Então, os Estados Unidos, junto com a CIA, fez uma intervenção, tomou o controle de todo o petróleo e destituiu o presidente e instaurou lá o novo Shah do Irã, que seria um ditador. E essa ditadura durou muito tempo. Essa ditadura foi cruel. Essa ditadura tinha que ser cruel para manter o poder. E depois veio a Revolução Islâmica, que foi mais agressiva, que foi nada mais do que uma resposta da ditadura. Então você entende que um país que estava estável teve uma intervenção americana. Essa intervenção gerou uma repressão muito grande na população, porque afinal de contas tinha que manter a população quieta e calada, e aí chegou um ponto que explodiu essa repressão e veio um regime pior do que estava. Então esse é o primeiro ponto. A intervenção nunca é de um país estrangeiro no seu país, nunca é para o bem da população, é sempre para o bem das pessoas que estão intervindo no seu país. O segundo caso que a gente vai analisar é o caso da Guatemala, em 1954. O presidente eleito na Guatemala queria distribuir terras, fazer a reforma agrária, que era um mote muito na América Latina naquela época. Só que tinha um problema. A United Fruits Company tinha muita terra improdutiva na Guatemala, porque simplesmente a terra era barata e eles compraram para no futuro ver o que fazia. E esse presidente queria pegar essas terras e fazer uma reforma agrária. Bom, a CIA criou uma operação de guerra psicológica, pintando o presidente como comunista. E lembre-se, na real, ele só queria justiça social, que era como ele enxergava, ou como as pessoas votaram para que isso acontecesse. Mas a justiça não enche o bolso da elite, não enche o bolso das empresas. E o que aconteceu? Bom, a política externa americana acabou fazendo com que o presidente fosse deposto.
acima de tudo, o capital corporativo venceu. E a Guatemala nunca mais se recuperou dessa intervenção. Mais uma intervenção feita em um país estrangeiro com interesses dos Estados Unidos, o qual deixou a economia e o país destruído. Bom, aí a gente vai chegar ao Chile em 1973. E você me diz, o que tem no Chile? Bom, o Chile teve um processo parecido, porém com algumas características diferentes. O presidente eleito lá no Chile foi o primeiro presidente comunista, socialista eleito na América Latina. Bom, isso levava os interesses dos Estados Unidos de segundo plano. Mas o que o Chile tem? O Chile tem cobre. Muitas empresas americanas extraíam cobre e o Chile é um grande produtor de cobre. Pois bem, o governo americano interviu, o Chile acabou tendo um ditador, o Pinochet, que foi um dos maiores ditadores da América Latina no quesito crueldade. E você entende um padrão, né? Para defender os interesses econômicos americanos, eles intervinham nos países. E esses países sempre existe o caráter de prejudicar a população que lá vive. Porque, afinal de contas, cada país sabe o que é bom para o seu povo. O povo vota, elege um comandante, um presidente que tem as melhores propostas para aquele povo. A partir do momento que os Estados Unidos intervêm naquele país, aquela população toda não tem mais voz. Porque não é os interesses deles que estão sendo representados, os interesses de fora. E aí vem o famigerado caso do Iraque e o mito da liberdade. E esse é novo, o Iraque, o Afeganistão, esse é novo. Em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque alegando armas de destruição de massa. Nunca encontraram nenhuma, mas encontraram petróleo, encontraram infinitas contratos de defesa. As razões declaradas nunca são a verdade. O objetivo sempre é o controle, o dinheiro. E o Afeganistão, agora, invadiram o Afeganistão, ficaram lá não sei quantos anos combatendo o terror, e no final das contas devolveram tudo pro regime afegão, que é muito mais violento do que o que estava antes dos Estados Unidos invadir. Então, esse padrão se repete. E por que a gente está fazendo uma retrospectiva disso tudo? Porque está acontecendo exatamente no Brasil. Agora os olhos, pelo menos do presidente Trump, se voltaram ao Brasil. Só que agora você não precisa invadir. Você não precisa mandar bomba, você não precisa mandar caça. Por quê? Agora a intervenção é tecnológica. Hoje a fake news, a sabotagem econômica, a pressão das big datas fazem esse trabalho. A guerra moderna não precisa de soldados para fazer intervenção nos países. A gente está vendo isso acontecer ao vivo. Basta desligar o GPS, basta infiltrar, basta controlar o fluxo de informação. E o que está acontecendo aqui? Aí você vai me perguntar, não, mas os Estados Unidos sempre foi o guardião da paz do mundo. Pois bem, e sempre defendeu a democracia e a liberdade. Pois bem, o discurso é esse. Mas e enquanto você ouve essas palavras, milhares de pessoas estão fugindo de guerras no Sudão, morrendo de fome na Somália, sendo massacrados na Etiópia, e o campeão, o mais preocupante de tudo isso são os refugiados no Congo. E onde estão os Estados Unidos? Onde estão a moral internacional? Onde está a defesa da democracia, direitos humanos e tudo mais? Bom, esses países não têm nada a oferecer para os Estados Unidos hoje. Não tem nenhum recurso, não tem nenhum petróleo, não tem grandes massas usando redes sociais, as big techs não estão interessadas. E com isso você acaba pensando, se não há petróleo, minério, nada estratégico ou interessante geopoliticamente, a postura é de negligência ou é simplesmente de método? O método que eu digo é
vou interferir onde as minhas empresas nacionais podem lucrar. Onde elas não podem lucrar, não preciso lá interferir com direitos humanos e tudo mais. A tragédia na África, ela é praticamente invisível. Não porque faltam sofrimentos, pelo contrário, mas é porque o pobre não traz lucro para as empresas. Agora, compare com outro lado do teatro, né? Ditaduras que têm valor econômico, como a Arábia Saudita, por exemplo, é um dos regimes mais autoritários do planeta, onde não há eleições, liberdade de imprensa, que o presidente Trump tanto almeja e tanto defende, também não, nem direitos das mulheres. Mas, em 2022, o presidente americano foi lá, pessoalmente, apertar a mão do príncipe herdeiro. Por quê? A moralidade da política externa americana é seletiva, isso que eu quero que vocês entendam. O padrão é uma utilidade. Ditadura que servem aos interesses econômicos são tratadas como aliados, e democracias que se rebelam contra a hegemonia são tratadas como ameaças. O mesmo vale para o Egito, o Bahrein e o Catar, todos aliados estratégicos com péssimos históricos de direitos humanos, mas que garante estabilidade para negociar e para as empresas americanas. A política externa dos Estados Unidos nunca foi sobre valores universais, foi sobre sob controle. Então, quero que vocês entendam, o Brasil entrou na rota de ataque do presidente Trump por um simples motivo, econômico. Mas o que os Estados Unidos quer da gente, já que a gente vende, que a gente compra mais deles? O grande mote disso tudo é as redes sociais. E não tem outra coisa além disso. Então, o controle, colocar as redes sociais dentro das leis nacionais é péssimo para as Big Techs. Por quê? Porque não vai poder mais rolar tanta fake news. As Big Techs vão ter que gastar dinheiro controlando os assuntos, como, enfim, todos os que nós possamos imaginar. Você não vai poder mais falar fake news na internet. E o Pix, que é uma das ferramentas que está tirando dinheiro. Nós já estamos vídeo só sobre os dois assuntos aqui no canal, que já está tirando dinheiro do Visa, Mastercard. Aí você fala, imagina, tira pouquinho. Bom, imagine o pouquinho que tira de um montante, sei lá, de 60 trilhões de reais, que é mais ou menos o que movimentou o Pix dentro da sua fundação. Coloca aí 0,1% de 60 trilhões, mas que não, cartão de crédito tira muito mais, tira 3%. Tem cartão de débito e crédito, eles tiram 3% da negociação. Então, o Pix é uma dessas formas, e a famosa liberdade de expressão é a famosa liberdade de expressão para quê? Você quer poder mentir na internet? Você quer poder criar fake news na internet? Tem um tipo de lastro? Você quer poder mentir na internet sem que seja penalizado? Então, essa é o grande mote. E se essas empresas, se as Big Techs que controlam as mídias sociais fossem europeias, pode ter certeza que o presidente Trump não estava defendendo elas. Se essas mídias fossem chinesas, como o TikTok, você não vê eles defendendo o TikTok. Vem defendendo o Facebook, o Instagram, a Meta, e o X do Elon Musk, mas por isso a gente percebe que está funcionando. O Eduardo, lá nos Estados Unidos, como o primeiro espião declaradamente agindo contra o país, nos Estados Unidos, recebendo o salário do Brasil, porque afinal de contas ele ainda é deputado, e a partir de hoje ele volta a receber salário como deputado federal, morando nos Estados Unidos e agindo contra os interesses do Brasil. Os Estados Unidos não precisava do Eduardo lá, mas o Eduardo está servindo como um laranja e está gostando de ser um laranja para, mais uma vez, tentar interferir na nossa política externa. Nós vimos aqui 3, 4 casos que isso não é bom para o país, mas enfim, o Eduardo está lá e o Brasil está sob ataque. Agora,
Existe saída? Existe. Existe uma saída bem dolorosa, que é esperar. Não tem o que fazer. Os Estados Unidos não está a fim de, hoje, negociar. E, no momento, o presidente Trump não pode perder o seu time de negociador linha dura, porque ele já cedeu para todos os outros países que ele taxou antes, né? Então ele não pode perder esse time, ainda mais contra o Brasil, porque aqui, além da política de tarifas, ele tem a desculpa do Bolsonaro. E ele está tentando intervir fortemente no Brasil, muito forte. Como diria, até é a primeira tentativa de intervenção clara dos Estados Unidos ao Brasil através das redes sociais. Claro, porque pode ter existido outros tipos de intervenções pelas redes sociais, mas não declaradas. Essa está sendo declarada, explícita, e com o que os Estados Unidos quer muito claro, com a carta que mandou ao presidente Lula, taxando o Brasil 50%, mas usando o Bolsonaro como um laranja, e depois com a investigação que abriu contra o Brasil, referente ao PIX e a coerção da liberdade de expressão no país, que eu acho muito louco, porque nunca se fala muito claro quando isso. Você, eu quero liberdade de expressão para quê? Para poder falar mentira. Eu quero liberdade de expressão porque sempre vem liberdade de expressão, pode-se falar qualquer coisa a qualquer momento, mas e crime? Pode? Pode cometer crime na internet? O crime que você pode cometer é o crime que você acha que é crime ou o crime que está na lei? Porque tem uma grande diferença do que você acha que é crime e você fala, não, eu não cometi crime nenhum, ou do que é o crime de acordo com a lei. Aí fica complicado, fica essa discussão rasa, sem explicação. Eu queria agradecer, muito obrigado. Qualquer coisa, os links dos livros estão todos na descrição e qualquer dúvida é só mandar mensagem. Valeu!